fome, o diabo se aproximou dele. Deu para você entender? Ele jejuava 40 dias e 40 noites. Quando ele teve fome, o diabo se aproximou dele. Sabe por que isso? Porque o diabo ele se aproxima na tua fraqueza. O diabo ele vai tentar você na sua fraqueza. Só que tem um porém. Jesus era Deus? Jesus é Deus? É Deus. Jesus é Deus. Não. Dá certo você falar, você está aprendendo. Quando você aprende, você consegue combater contra o inimigo. Porque você preste atenção no que ele falou. O diabo se aproxima dele e até mesmo lê a palavra de Deus para ele. Presta bem atenção. Quando o diabo se aproximou dele, foi depois que ele teve fome. E para você combater o diabo, você está preparado. Ele se aproxima dele quando ele teve fome. Porque uma coisa eu falo para você, não adianta, como o irmão falou aqui, a pessoa for lá no mistério, entregar revelações, ficar jejuando, mas se não conhecer a palavra, é envergonhado. Depois que ele teve fome, e chegou o Senhor tentador e disse: se tu és filho de Deus, olha só, manda que essas pedras se transformem em pães. Vou fazer uma pergunta para você. Se alguém chegar para você na rua, eu fui testemunho de Jeová um bom tempo, tá? Se alguém chegar para você, você não consegue enrolar eles. Eles vão debater, não vão debater com você. Você vai falar, eles vão sair, vão virar as costas para você, vão dar um jeito de sair sem você perceber. Mas quando eu vou pensar, quando eu fui testemunho de Jeová, eu estudei muito a Bíblia. São 31.173 versículos, não é isso? 1.189 capítulos a Bíblia tem. Então você fala, como é que eu vou conseguir ler a Bíblia toda? Mas se tiver no teu zap algo que te interessa, você vai ficar a noite toda lendo. Porque te interessa. E você vai aprender. O inimigo faz de tudo para que você não leia a palavra, para poder te enganar. Aí uma pessoa chega para você e fala assim, você sendo cristão, mesmo sendo novo convertido, quem é Jesus? O que você vai falar? O Filho de Deus. Muita gente não sabe. Está na igreja não sabe. Aí fala assim, quem é? Ele fala assim, Jesus, você pode ver que na palavra de Deus, quando os discípulos estavam ali com Jesus, eles começaram a falar para Jesus, Senhor, estão falando que o Senhor é Elias, hoje estão falando que é o profeta, hoje estão falando. Jesus falou assim, você diz que eu sou. Você é o Filho de Deus. Ele falou, não foi nem carne e nem sangue que revelaram, mas foi o meu Espírito. E ele falou assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi isso que ele falou? Mas que pedra é essa? Porque ele está de frente para Pedro. E Pedro significa pedras. Ele fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Muitos pegam essa palavra, algumas igrejas católicas, que ele aponta para Pedro, exemplo, tu é Pedro, sobre essa pedra. Não foi isso que Jesus falou. Pois tu é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi Jesus, a pedra era Jesus. Então você tem que entender a palavra para poder combater contra o teu inimigo. Você quer um exemplo? O médico, o que ele tem que estudar? Medicina. Como é que ele vai cuidar de você se ele não estudar medicina? O dentista, como é que é? Como é que está mexendo no teu dente para deixar você bonitinho? Como é que vai fazer? Tem que estudar. Hoje o que está acontecendo no meio do povo de Deus não quer estudar e combater contra o inimigo. Não vai conseguir, irmão. Porque quando o tentador chegou para ele e falou para ele, se tu é filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Qualquer um ia transformar a pedra para provar para o diabo que você
serve a Deus, não precisa provar para o diabo que você serve a Deus. Apenas no teu gesto de andar, o que você faz, na tua atitude, ele é envergonhado. Você pode ver com Jó. O irmão falou aqui. Observaste o meu servo Jó? Vai lá, tira tudo dele. Tira tudo dele. Para ver se ele vai te adorar. Só que ele não conhecia Jó. O diabo, ele não te conhece, irmão. Quando você está firme na palavra de Deus, não adianta, o diabo não consegue vencer você. Mas, irmão, como é que eu faço? Estudando, mas eu não sei, eu costumo, irmão. E algumas pessoas falam assim, eu não entendo, eu leio, não entendo a Bíblia. Por que eu te falei? Você tem que estudar a Bíblia. Quando eu falo isso, mano, não não, eu li a Bíblia 5 vezes toda, sabe disso? Mas é ler, estudar, não é pegar e ler como livro. É porque aqui, alguém, né, eu fui ali, mas não tinha. Se você for ver aí, alguém que tiver na internet aí, você puxa aí, Atos capítulo 8, versículo, Atos capítulo 8, versículo 37, da Testemunho de Jeová. Você bota aí, da Bíblia Testemunho de Jeová. Eu não vim falar de religião, então como você aprender, porque eu posso falar. Eu fui enganado há muito tempo lá. Eu parei de servir Testemunho de Jeová porque eu fui convidado para um casamento de um membro da igreja. Eu fiquei todo feliz, a igreja é uma benção. Bem quietinha, né? Aí, quando eu cheguei na festa, tinha 12 caixas de cerveja. E os irmãos tudo doidão. Os irmãos ouviam aquilo dali. Eu fiquei, meu Deus. Minha filha tem 24 anos. Ela era novinha. Eu falei, poxa, eu bebia. Aí, eu comecei a estudar a Bíblia. Para quem não sabe, não sei se você lembra, dentro do presídio, as pessoas conseguiram ler a Bíblia daquele, o nome dele, Silva Malafaia. Ele fez umas Bíblias e ele mandava a Bíblia para o presídio. E o irmão tinha costume de ler muito a Bíblia e descobriu várias falhas na Bíblia dele. Aí ele ficou agradecido. Toda a Bíblia que deu defeito, ele mandou para os presos. Porque os irmãos leram a Bíblia e descobriram o defeito na Bíblia dele. Tem pessoas, irmão, que às vezes está com a Bíblia na mão e não sabe manejar. Aí o diabo faz isso, bota você à prova. Se você for ver esse versículo depois, com calma, porque não tem como botar aqui na internet. Se você for ver ali a Bíblia do Testemunho de Jeová, você bota lá, você bota capítulo 8, versículo 37. Na nossa Bíblia, quem pode ler a nossa Bíblia aí? 8:37 de Atos, na nossa Bíblia. Para você entender como é que vê se você é enganado e não sabe. Quem pode ler? É uma pessoa boa, eu acho que participe, irmão. Quem pode ler? 8:37. Porque, irmão, você tem que aprender para você não ser enganado. Preste atenção no que o diabo fez. Primeira coisa, botou